Olá, hoje eu vou abordar com uma série de filmes. Eu vou iniciar com o filme Matrix. Matrix é um filme que trouxe algumas novidades há exatos mais ou menos 25 anos, em 21 de maio de 1999. O filme Matrix estreava nos cinemas brasileiros. Essas duas informações estou pegando aqui do site Ingresso, né? Que é bem interessante. Esse filme foi um marco na cultura pop, né? Com um fundo filosófico que permeia a dúvida: será que tudo que vivemos é real? Tirando alguns elementos que tem nesse filme, que eu comento no meu livro também, né? Na sequência, isso virou uma trilogia: o Matrix Reload e o Matrix Resurrection. E depois teve mais algum, Matrix Revolutions, e tem mais algum outro, enfim. Seja como for, vale a pena para quem não conhece assistir esse filme e observar o que está. O mais importante é o primeiro, porque o primeiro traz uma análise que justamente nos coloca com essa pergunta, né? Vivemos uma simulação? A ciência hoje acredita que esse mundo material, no fundo, é um mundo holográfico, né? E isso abre portas para uma compreensão que talvez exista um controle que a gente chama de sistema, né? E que nós estaríamos imersos dentro desse controle, apesar de não ter a menor noção, porque quem vem para esse mundo sofre o esquecimento, o que já é algo terrível, né? Por um lado, e por outro lado, é benéfico, né? Porque você não poderia lembrar de tudo necessariamente que você foi, apesar de que não é proibido, né, você acessar essas informações. Olha só. Aí esse filme coloca sempre essa pergunta que foi feita para o protagonista, que é o Neo, né? Você está preparado para sair da Matrix? Porque depois que você desperta, não tem volta, né? Você passa a ver o mundo de forma diferente. Isso eu coloco também, comento esse filme nesse meu livro, né, Reencarnação, Numerologia e Reencarnação, porque associado a isso está o que os hindus chamam de roda de Sansara, que no fundo é a reencarnação. Você fica preso nesse sistema, né, de nascer, crescer, viver, morrer e renascer, crescer, viver e morrer dentro do timing, né, do tempo possível e das janelas permitidas. Que se fosse assim, o tibetano acredita que você reencarna na hora que você morre, você já reencarna, mas não é verdade, porque senão você estaria com as mesmas almas, e sempre aqui, né? E você teria que ter uma quantidade de gente absurda. No meu primeiro livro eu mostro isso, né? Entre Dois Mundos, uma análise sobre a quantidade de almas encarnadas e quantos espíritos acompanham a nossa existência, né? Tanto os benéficos quanto os que não são tão benéficos, são os nossos obsessores, que não são de graça, né? Alguns até são, né? Mas enfim, a maioria não. A gente está sempre fazendo o que o Espiritismo chama de passando por provas e expiações. Então existe um sistema por trás de tudo isso, por mais que você ignore e queira viver como o Cypher, né? Que lembra o nome de Lúcifer, né? Enfim, que é o desperto no filme Matrix, e ele é o Judas também no processo, porque ele trai a causa da libertação prevista no filme de Matrix, porque ele ama continuar preso na simulação, né? Enfim, já Cristo, que é o libertador, ele coloca, e foi colocado no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, né, que ele coloca Cristo como o caminho e a verdade. E ele diz isso assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que é uma frase conhecida, famosa, né? E é mais ou menos isso, mas isso é um caminho sem volta. No momento que você desperta, você não tem mais como voltar a viver adormecido e feliz no mundo de Maya, que é a tradução da deusa da ilusão, pelos hindus também. Enfim, a roda de Sansara, né? Algumas filosofias e religiões colocam a reencarnação como um meio de aperfeiçoamento e evolução dos espíritos. Não deixa de ser.
Entretanto, os grandes iluminados estão propondo uma coisa um pouquinho diferente. Eles querem que você quebre esse ciclo de reencarnações, porque não pode ficar infinitamente aqui, porque senão você estaria preso sempre à mesma brincadeira. Né? Para alguns esse mundo é maravilhoso e para outros é um peso. E aí, se você sempre volta para espiar alguma coisa, você estaria sempre pagando uma promissória, né, que eu falo, do que você fez de errado, supostamente em uma outra vida, você reencarna para pagar. Ok, tem muita gente ruim. É um caminho de aprendizado? Mas não pode ser um único e nem um final. Então, a grande chamada, a grande pedida de Buda e de outros é que você desperte. Buda ensinava o caminho da iluminação, que no fundo nos liberta dessa roda de samsara. Mas com toda a calma, sem obrigar ninguém, enfim. Já Cristo, ele também não ensinou que a gente tem que ficar voltando. Muito pelo contrário, ele se intitulou, né, assumiu a postura como o libertador, aquele que fala, tenha fé, acredite em mim, que eu sou o meio de acesso e libertação desse sistema. Correto? E para quem não acredita em reencarnação, Cristo falou num certo momento, eu não vou lembrar, enfim, vocês podem pesquisar, né, em que questionam ele sobre Elias, o profeta, e ele fala, ele já veio e ninguém o havia reconhecido. Então, a história da reencarnação, ela foi estirada da Bíblia, né, por conta de um rei aí, e a sua esposa que não vou entrar muito no assunto, mas enfim, tinha uma atitude não muito boa, né? E como o povo falava, você vai voltar para pagar o mal que você está fazendo, ela mandou tirar da Bíblia e ela tinha poder e, pelo jeito, influência suficiente para que isso fosse fato, que fosse retirado. Seja como for, é racional acreditar na reencarnação como um meio de justiça divina. Também é. Mas entenda que não quer que a gente fique preso nesse processo para o resto, para a eternidade. Pelo contrário, é um caminho, tem de ser um caminho de evolução. Se você não acelerar isso, se você não buscar o despertar, um dia você, depois de algumas reencarnações, talvez você consiga chegar lá. Né? Mas o que está por trás disso é o que eu chamo de sistema. A reencarnação é um sistema. No meu livro, né, para quem não acredita em reencarnação, eu mostro que o Benítez e o Júlio Verne possuem os nomes correlacionados através da numerologia. Né? Ou seja, a partir de um você chega no outro e vice-versa. Coincidência? Porque tem algum tempo né, da morte do Júlio Verne e o nascimento do Benítez, e os pais do Benítez com certeza não tramaram colocar o nome dele que fizesse essa correlação. Então, se não é uma coincidência, né, então é assustador, porque essa correlação não é fictícia ou acidental, a probabilidade de ter sido um acidente é muito baixa. Então isso indica que é um planejamento, e onde tem planejamento tem controle, né? Porque além do mais, nós estamos falando de nomes. Se você pega um nome e correlaciona com outro nome, no fundo o que eu estou tentando falar aqui para vocês é que nome é uma frequência vibratória, então aquela energia é uma assinatura, essa assinatura se repete numa outra encarnação, percebe? Então a pergunta também é, quem está controlando o quê, né? Enfim, quem estuda o espiritismo sabe que existe um controle feroz aí nas colônias e há estudos e convites para reencarnar. É legal? Né? Não deixa de ser legal. Você não vivenciou tudo que você gostaria de vivenciar no mundo material, porque você foi, né, limitado nisso, naquilo. Pode ser que numa outra condições você volte numa situação melhor. Mas lembre-se que o convite dos mestres ascensionados é liberte-se. Né? E a Matrix, o filme, né? Ela mostra muitas referências filosóficas desse processo e coloca o ser humano de uma forma terrível, que ele estaria preso a um sistema e ele seria a energia do sistema. Né? E tudo controlado por máquinas. Né? De uma certa forma, a gente está caminhando para esse tipo de realidade. Né? A gente está construindo a largos passos essa possibilidade tecnológica, né? Através do IA também. Né?
E quem desenvolve o IA hoje em dia tem dúvidas, né? Fica com medo, porque vários motivos, né? O mais óbvio seria a máquina se rebelar contra o criador. Quem já viu esse filme, né? E o pior seria o ser humano manipular essa máquina, porque no fundo a máquina ainda não é inteligente. E inteligência é um questionamento que a gente pode até fazer o que é ser inteligente, né? Mas tem um detalhe gravíssimo aí. Por mais inteligente que seja essa máquina, ela não tem alma, ela não tem espírito supostamente associado. Por que eu falo supostamente? Porque a gente é uma tecnologia carbono e a gente tem um espírito associado a essa tecnologia. Nós somos a manifestação e somos preparados para encarnar nesse corpo e manifestar. Isso é tecnologia carbono. Se eu crio uma máquina e vira o que a gente chama de tecnologia de silício, né? Hoje não tem espírito associado a ela. É só, por mais inteligente que seja, ela não é um ser, ela é uma criatura, né? Foi criada por alguém, mas não tem espírito, alma, essência. Agora, nada impede de você fazer um acoplamento, permitir que espíritos se manifestem através da máquina. Aí o bicho vai ficar muito interessante, porque você estará rompendo, né, todo um sistema de reencarnação divino, né? Por mais que a gente reclame, tem um toque divino aí, e criando algo absurdo. Então, o que vai ser daí? Faço a menor ideia, nem sei se um dia estarei vivo para acompanhar tudo isso, mas enfim, esse é o futuro que nos aguarda. Se você gosta desses assuntos, então curta, comente, compartilha e inscreva-se. Legal? Boa semana para vocês.